Esse episódio chega até você com o apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que trabalha incansavelmente há 160 anos para salvar vidas em meio às guerras. Você também pode ajudar. Acesse doe.cicv.org.br. Babilônia, 1500 anos antes de Cristo. Um casal vê seu filho adoecer. Vômito, manchas pelo corpo e febre deixam a criança debilitada. Sem conseguir pensar em nada, eles resolvem fazer o que todo babilônio faz nesse momento. Levam o filho para a rua e o deitam no chão. A partir de então, como era de costume, todas as pessoas que passavam por ali davam uma olhada no doente e palpitavam, dando inclusive sugestões de tratamento. Isso porque, de acordo com Heródoto, que narrou esses e outros costumes, todo babilônio era uma espécie de médico amador. Mas naquela época as coisas eram muito mais simples. E também fatais. Você está ouvindo um dos primeiros podcasts do Brasil. É o mais antigo ainda em produção e o primeiro do gênero história, e também o primeiro no formato storytelling. Premiado 2 vezes como o melhor podcast do Brasil, ficou entre os 10 finalistas para melhor do mundo. Você está ouvindo o podcast mais épico do Brasil. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse é o Escriba Café. Os primeiros humanos não deixaram registros de sua saga. É exatamente por isso que essa época, antes do surgimento da escrita, ficou conhecida como pré-história. Mas, mesmo assim, através de seus desenhos, ferramentas e rastros, é possível construir uma ideia de como viveram esses nossos antepassados. E eles viveram sabendo que a morte estava sempre os rondando, e que, por algum motivo, parecia ser inevitável. E o humano sempre almejou postergar esse fim. E desde que o Homo sapiens começou a racionalmente tentar evitar a morte, ele passou a procurar a cura para os males fatais. É aí que, junto com a história do próprio homem, começa a história da medicina. Assim que começou a raciocinar, o homem passou também a experimentar o mundo. Através de tentativa e erros esses que muitas vezes eram fatais, o homem descobria quais plantas eram nutritivas, quais eram venenosas e até mesmo as que possuíam valor medicinal. Era desenvolvida uma espécie de medicina doméstica, onde vegetais eram o único remédio disponível e o conhecimento era disseminado no dia a dia. Mas os conceitos de morte e doença nos primórdios eram muito diferentes. Enquanto resfriados, por exemplo, faziam parte de nossa natureza e eram tratados com ervas, outras doenças sérias e até mesmo a morte eram interpretadas como algo sobrenatural.
Espíritos, encantos, feitiços, demônios e até deuses enfurecidos eram diagnósticos comuns para as doenças mais graves. Dessa forma, outros tipos de tratamento também se desenvolviam, contra feitiços, poções mágicas e tentativas de expulsar o espírito maligno do corpo. Uma das formas de possibilitar a saída desse espírito era abrir um buraco de 2 a 5 centímetros no crânio do doente. Por incrível que pareça, muitos nessa época que passaram por esse tratamento chamado de trepanação sobreviveram, tornando esse procedimento algo que perdura de forma mística até os dias de hoje em algumas tribos isoladas, e também como parte de procedimentos cirúrgicos na medicina tradicional. E foi essa visão mística da época sobre os processos de cura que começou a moldar certas profissões que culminariam nos médicos de hoje, os feiticeiros. Os feiticeiros usavam encantamentos, drogas criadas com ervas, danças, talismãs e vários outros métodos mágicos. Esses curandeiros tratavam a alma da pessoa junto com o corpo, e através de todo o teatro do encantamento e a crença tanto do curandeiro quanto do paciente naquele método, acabava por surtir efeito em alguns casos. Era o efeito placebo, que continua sendo usado nos dias de hoje para alguns tratamentos clínicos. No entanto, ao mesmo tempo que magia e o efeito placebo faziam sua parte, o uso de ervas e outros vegetais se desenvolvia, surgindo remédios primitivos que tinham função terapêutica. Por volta de 3400 a.C., uma grande revolução histórica tem lugar. A invenção da escrita marca a saída do homem da pré-história e o início da Idade do Bronze. Era o início da história propriamente dita, e foi registrada pelos Sumérios, a primeira civilização a desenvolver a escrita. Sobre tabletes de argila, usavam uma cunha que era feita de madeira ou metal em formato de prisma, para realizar as marcações que compunham a escrita cuneiforme. Em 1772 a.C., na Babilônia, um conjunto de leis foi registrado com a escrita cuneiforme em uma pedra, que ficou conhecido como Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi continha leis para todas as áreas da sociedade, como a Lei de Talião, ou seja, olho por olho e dente por dente. Posteriormente foi replicada na Bíblia também. Dentre todas essas leis, havia também aquelas que podem ser vistas como um primórdio da regulamentação da profissão de médico, porém, talvez um pouco exagerada, como a que diz: se um médico ao abrir um abscesso matar o paciente, suas mãos devem ser amputadas. Apesar desses primeiros registros, não chegou aos nossos tempos nenhuma referência individual de médicos babilônios. Porém, no Egito, um nome surge em destaque nessa época. Trata-se de Imhotep, considerado o primeiro médico da antiguidade. Sua fama, porém, está mais envolta em mitos do que fatos, já que as principais referências que ligam Imhotep a essa área estão nos papiros de Ebers e Edwin Smith, criados 1 milênio após a morte de Imhotep. Esses papiros contêm uma lista de remédios, encantos e magias, bem como tratados de cirurgia e instruções para tratamento de feridas e outras lesões. Na mitologia grega, de forma sincrética a Imhotep, surge a imagem de Asclépio, ou Esculápio, o deus da medicina e da cura, que dominava tão bem essa arte que podia até mesmo curar os mortos e os trazer de volta à vida.
Conta a lenda que Asclépio fora chamado para socorrer Glauco, que havia sido morto por um raio. Porém, ao entrar no aposento de Glauco, viu que uma serpente também havia entrado. Ele a matou com um bastão que sempre levava consigo. No entanto, ele viu outra serpente entrar, e essa trazia ervas em sua boca, que levou até a sua companheira e colocou as ervas na boca dela, trazendo a serpente morta de volta à vida. Vendo aquilo, Asclépio pegou as ervas e colocou na boca de Glauco, fazendo com que ele também voltasse à vida. A partir daí, Asclépio adotou a serpente, que passou a andar com ele enrolada em seu bastão. Esse bastão, com uma serpente enrolada, se tornaria o símbolo da medicina. A lenda divina de Asclépio pode ter se originado de um humano que realmente existiu, aproximadamente 1200 a.C., e que adquiriu fama com as diversas curas que realizou. Os gregos desenvolveram a noção básica de saúde e cura, mantendo a dieta, banhos e exercícios como parte importante de qualquer tratamento. Vagarosamente acontecia uma transição da mágica para a ciência, e os filósofos buscavam explicações naturais para todos os fenômenos do cosmos, incluindo as doenças. Em 460 a.C., nascia Hipócrates. Com poucas informações sobre sua vida, mas várias obras creditadas a ele, é dito que ele ensinou e praticou medicina na ilha de Kos e em outras partes da Grécia. Hipócrates representa um divisor de águas no pensamento médico, descartando a mágica e a religião e se baseando na observação e lógica. A vida é curta, a arte é longa. A oportunidade é fugaz, a experiência é enganosa, o julgamento difícil. Com essas célebres palavras, ele abre sua obra Aforismos, onde comenta sobre doenças e sintomas, os quais muitos permanecem válidos. A obra é tão impressionante que foi usada como livro didático de medicina até o século XIX da era atual. Mas Hipócrates também indicava tratamentos eficientes até os dias de hoje, mas baseados em teorias falhas. Ele desenvolveu a teoria dos humores, que era o nome dado aos fluidos corporais. Os humores deveriam estar sempre equilibrados para que o corpo tivesse boa saúde. Mas, caso contrário, o excesso de um humor causaria efeitos físicos e psicológicos adversos, dependendo de qual humor. Vem daí o nosso uso da palavra humor nos dias de hoje. A pessoa pode estar com bom humor ou mau humor. Para manter os humores equilibrados e assim a boa saúde, Hipócrates recomendava cuidados com o sono, a alimentação, com o ambiente e as paixões. Dentre a vasta obra deixada por Hipócrates, está também um código de conduta médica, representada naquilo que é conhecido hoje como o Juramento de Hipócrates, e é sempre recitado pelos estudantes de medicina em suas formaturas. Hipócrates é considerado hoje o pai da medicina.
Ainda na Grécia Antiga e depois em Roma, a base da medicina ocidental continuava evoluindo através das gerações que aproveitavam estudos passados ou os questionavam. Começava-se também a explorar os sistemas do corpo humano, como o sistema circulatório, que, apesar de ainda não terem ideia de que o sangue circulava pelo corpo, conseguiram concluir que as veias continham sangue e não ar, como se pensava antes. Os orientais também se desenvolviam na arte da cura. Os antigos hindus, em 2 dos seus mais importantes tratados médicos, registraram centenas de ervas medicinais e também o uso de partes animais para fins terapêuticos. Catalogaram também mais de 1000 doenças. Deram passos no estudo da anatomia humana, mas assim como se repetiu em outras civilizações, sua religião colocou alguns obstáculos para esse fim. Eles eram proibidos de cortar os corpos humanos. Assim, um de seus tratados médicos recomendava que se afundasse o cadáver em um rio por 7 dias. Após retirar o cadáver da água, suas partes podiam ser facilmente removidas sem precisar cortar. Dessa forma, eles conseguiram estudar os ossos, depois os músculos e ligamentos. Mas os nervos, sistema circulatório e órgãos internos não sobreviviam a esse método de estudo. Nas terapias, a dieta era tida como um dos principais tratamentos, e os hindus também avançavam na cirurgia, já realizando diversos tipos de procedimentos, como remoção de tumores, drenagem de abscessos, cesarianas, amputações, suturas e até mesmo uma arcaica cirurgia plástica, utilizada para melhorar a aparência daqueles que recebiam a pena por adultério, que era a amputação do nariz. Já a China desenvolvia sua medicina sem influências externas, isolada do resto do mundo, o que guardaria terapias e conceitos por milênios, já que os europeus só começariam a ter um contato mais profundo com a medicina chinesa no século XIX. Baseada na teoria cósmica do Yin e Yang, que representa o masculino e o feminino, a sabedoria chinesa instituía que o corpo humano era composto de madeira, fogo, água, metal e terra, e miravam manter o controle das proporções desses elementos. Os chineses também cultivaram ervas medicinais que são usadas até hoje, como o famoso ginseng, e terapias alternativas, como a acupuntura. Com a queda de Roma no Ocidente e o crescimento do cristianismo, a ciência como conceito já não era mais uma prioridade. Muito pelo contrário. Muitos estudos e experimentos se tornaram tabu e, posteriormente, proibidos sob rigorosas penas. Era chegada a era que os humanistas posteriores chamaram de Idade das Trevas. Novamente, o fator místico passou a dominar o pensamento sobre a saúde. As doenças eram castigos divinos pelos pecados, e as curas e tratamentos se resumiam em rezar e se arrepender dos pecados. O corpo humano se tornara sagrado, e dissecá-lo foi proibido.
No entanto, muitos santos surgiram nessa época através de milagres de cura, o que indica que, apesar de tudo, possivelmente, estavam de uma forma discreta exercendo a medicina. Mas enquanto a medicina no Ocidente parecia estar sendo ofuscada pelo misticismo, no Oriente, os árabes estavam florescendo. Com médicos estudiosos de todas as partes, tanto do Oriente quanto do Ocidente, o Império Islâmico testemunhou um grande desenvolvimento na área, destacando-se na química e na preparação de remédios. Muitas drogas usadas até hoje são de origem árabe. Considerada como um tipo de medicina inferior, a cirurgia também teve avanços sob os muçulmanos. O cirurgião Abu al-Qasim foi o autor do primeiro livro ilustrado de cirurgia, que viria a influenciar futuramente toda a Europa. Enquanto isso, no Ocidente, apesar dos reveses científicos criados pelo domínio da Igreja, por outro lado, os cristãos acabaram realizando um trabalho que futuramente seria de grande importância para a medicina. Mosteiros especializados não só preservaram os manuscritos gregos, mas os transcreveram e traduziram aos montes para o latim e até mesmo para o árabe, através dos nestorianos, que eram cristãos do Oriente. E é justamente num desses mosteiros que, mesmo em meio a inúmeros tabus e opressão contra o aprendizado científico, a Europa cristã vê surgir sua primeira escola de medicina, a Escola de Salerno. A escola surgiu no século IX em um mosteiro beneditino, e só foi possível sua criação por ser um mosteiro, ligando assim a medicina à Igreja. O clima também foi um grande fator para o sucesso da escola, que fazia Salerno ser considerado um spa, que recebia muitos nobres e viajantes para se recuperarem de vários males. Dessa forma, Salerno atraiu médicos de todas as partes do mundo para a prática e pesquisa médica, enquanto alunos começaram a chegar aos montes de toda a Europa e também da Ásia. Trezentos anos depois, a escola de Salerno havia se tornado tão importante que o imperador do Sacro Império Romano, Frederico II, decretou em 1221 que qualquer médico só poderia exercer sua função se tivesse sido aprovado publicamente pelos mestres de Salerno. Pouco depois do surgimento da escola médica salertiana, surgiram também algumas outras importantes escolas, dentre elas a de Montpellier, a mais antiga escola de medicina ainda em funcionamento. A medicina medieval era baseada na análise de fezes e também sintomas observados ou narrados pelo doente. Os médicos, assim como seus antepassados, receitavam sono, alimentação, exercícios, banhos, mas também faziam tratamentos controversos, como a sangria. Os cirurgiões realizavam amputações e reparavam hérnias e tratavam fraturas usando ópio, mandrágora ou álcool para aliviar a dor. Os partos, como de costume, era exclusividade das parteiras. Com o início da Renascença no século XIV, o abrandamento do misticismo e, consequentemente, do controle da Igreja, os estudiosos puderam se voltar mais livremente para o conhecimento da antiguidade clássica, bem como voltar a experimentar novas ideias e evoluir. Foi assim que, em 1316, o primeiro manual prático de anatomia foi publicado. De autoria de Mondino dei Liucci, o manual, apesar de perpetuar alguns erros antigos,
foi fruto das dissecações que o autor realizou, aproveitando uma maior flexibilidade nas regras sobre a dissecação humana. A anatomia recebeu grande atenção durante a Renascença, já que o corpo humano ainda representava um grande mistério a ser explorado. Dessa forma, a evolução desse campo permitiu várias novas descobertas. No século XVI, Andreas Vesalius publicou De Humani Corporis Fabrica, sobre a estrutura do corpo humano, que viria a corrigir vários erros no conhecimento da anatomia. Figuras contraditórias também surgiram nessa época, como o médico e alquimista que se auto-intitulava Paracelsus. Com sua fama, ele trouxe uma visão mais racional para o diagnóstico e tratamentos. No entanto, ao mesmo tempo, acreditava ou dizia acreditar no poder sobrenatural. Ele atacou veementemente os tratamentos da época. Em 1603, é publicado De Venarum Nostiolis, que seria a base para que William Harvey fizesse uma das maiores descobertas médicas, a de que o sangue circulava pelo corpo. Apesar de ele ainda não conseguir explicar o porquê do sangue circular pelo corpo, essa descoberta foi um divisor de águas na medicina. A cirurgia se beneficiou bastante desse salto no estudo da anatomia. Na Inglaterra, que antes contavam com barbeiros cirurgiões, a área começou a ser regulada e organizada. A descoberta revolucionária de William Harvey marcou o iluminismo no século XVII, que enriqueceu o conhecimento médico com o uso de ferramentas como o microscópio e as conclusões baseadas mais em observação do que em autoridade. Seguindo a descoberta de Harvey, Richard Lower conseguiu perceber a interação do ar com o sangue. A importância do oxigênio também foi destacada, até que no século XVIII, o químico Lavoisier esclareceu de vez a função da circulação sanguínea com o oxigênio e a respiração. O século XVIII gerou alguns debates importantes sobre o funcionamento do corpo humano e também sobre tratamentos. Mas também viu nascer conceitos tão controversos quanto duradouros, como a homeopatia, que apesar de ser pseudociência e ter sua ineficácia comprovada, continua existindo até os dias de hoje. A cirurgia também evoluía. Os escoceses lideravam essa área, que através de John Hunter desenvolveram a pesquisa nas áreas da anatomia e fisiologia, finalmente elevando a cirurgia para um nível científico respeitável. Os partos começaram a ser feitos por médicos e o uso obstétrico do fórceps salvou inúmeras vidas. Em Paris, o primeiro estetoscópio era inventado por René Laennec, que escreveu um tratado sobre os sons do coração e dos pulmões. Outros grandes avanços do século foram o desenvolvimento da vacina, a atenção especial para a saúde pública e higiene, e uma nova perspectiva sobre as doenças mentais, que até pouco tempo ainda eram consideradas possessões demoníacas. Com a chegada do século XIX, a medicina começou a avançar exponencialmente. Descobertas e pesquisas em todas as áreas faziam com que conceitos antigos fossem quebrados, novas ideias e ferramentas surgissem, e debates acalorados movimentavam escolas de medicina por todo o mundo. A estrutura do corpo humano já havia sido explorada quase por completo, e o século XIX marcou os avanços na compreensão dos processos fisiológicos. Foi o alemão Johannes Müller, professor na Universidade de Berlim, que trabalhava de forma incessante, assim como seus descendentes, que publicou uma importante obra na área, o Handbuch der Physiologie des Menschen, em português, Manual da Fisiologia Humana. Sua obra inspirou diversos de seus pupilos a aposentar de vez conclusões arcaicas que ainda perduravam.
Já o campo da cirurgia, apesar de todos os seus avanços, ainda era algo digno de filmes de terror. Realizadas em auditórios imundos e fétidos, as cirurgias atraíam estudantes profissionais e curiosos que muitas vezes lotavam esses auditórios para acompanhar algum procedimento, como a comum amputação. Sem anestesia, os pacientes também vivenciavam momentos horripilantes, e por isso a rapidez com que um cirurgião realizava o procedimento definia sua capacidade profissional. Conta-se que o cirurgião britânico Robert Linston, considerado o mais rápido da Inglaterra, certa vez realizou uma cirurgia com tanta velocidade que, ao realizar o corte no paciente, decepou também 3 dedos de seu assistente e cortou o casaco de um dos espectadores, que morreu de susto, enquanto o paciente e o assistente morreram de gangrena. Dizem que foi a única cirurgia da história com taxa de mortalidade de 300%. No entanto, além da fama de ter o bisturi mais rápido da Inglaterra, em 1846, Robert Linston também usou pela primeira vez no país um produto de origem norte-americana, que prometia aposentar a necessidade de tanta rapidez nas cirurgias. Era o éter, que faria o paciente ficar sedado e não sentir a dor alucinante do procedimento. Posteriormente, o clorofórmio se tornou a escolha dos cirurgiões e a anestesia foi algo revolucionário. Não só a dor era um problema. Sem o conhecimento adequado na época, as cirurgias e os hospitais não se importavam muito com a limpeza. Cirurgias muitas vezes eram realizadas com instrumentos e mãos ainda sujos com o sangue da cirurgia anterior. Os hospitais da época eram conhecidos como casas da morte, não só pelo fedor ou gritos de dor, mas também porque a chance de sair vivo dali não eram muito animadoras. O que para nós hoje é muito simples e básico, como lavar as mãos para evitar contaminações, há pouco menos de 200 anos, esse tipo de conceito ainda não era muito compreendido. Mas naquele mesmo ano de 1846, alguns médicos começariam a fazer observações e sugestões para diminuir a mortalidade hospitalar. Foi o caso do médico húngaro Inácio Semmelweis. Ele correlacionou a mortalidade pós-parto na clínica onde trabalhava com o fato de que os mesmos médicos que faziam os partos faziam também autópsias. Concluiu haver alguma partícula cadavérica que era transportada pelos médicos até as grávidas, e então fez a simples, porém revolucionária sugestão de que os médicos lavassem as mãos e os instrumentos. O resultado foi um sucesso em sua clínica, diminuindo drasticamente a mortalidade. Mas, por pobres relações profissionais e arrogância, ele não conseguiu convencer outros médicos pela Europa de sua descoberta. E aos 47 anos, ele foi parar num manicômio. Mas, através de nomes como Agostino Bassi e o químico Louis Pasteur, Joseph Lister, um cirurgião britânico, deixou sua marca na história ao apresentar o princípio antisséptico na cirurgia, diminuindo as mortes nos hospitais e abrindo as portas para novas técnicas de esterilização nos blocos cirúrgicos. Junto com os avanços da medicina no século XIX, surge também um dos maiores movimentos humanitários de socorro médico. Em 1859, Henry Dunant, um negociante suíço, presenciou um cenário pós-batalha próximo à vila de Solferino. A sangrenta batalha entre as forças franco-sardenhas e austríacas deixou 40 mil mortos e feridos. Situação que se agravou devido à falta de preparo e equipamento médico tanto dos militares quanto dos civis da região. Muitos feridos sofreram e padeceram por conta disso. Isso tocou tanto Dunant que, em 1862, ele publicou um livro chamado Memórias de Solferino, no qual ele advoga com veemência a criação de organizações nacionais, composta por voluntários treinados, que pudessem oferecer assistência médica aos feridos nas guerras, independente do lado que estivessem lutando. No ano seguinte, ele já estava fazendo parte de um comitê para criar essas associações.
O grupo ficou conhecido como Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O símbolo era a bandeira da Suíça com as cores invertidas, e que seria usado para identificar o pessoal médico nos campos de batalha. O impacto benéfico e gradual da Cruz Vermelha foi tão grande que rendeu um prêmio Nobel da Paz a Henry Dunant. E eis que chega o século XX. Os avanços e novas descobertas foram tantos que a medicina se torna irreconhecível. Com a comunicação planetária avançada, a troca de informações entre médicos e cientistas foi crucial para a evolução geral da medicina. Os profissionais não estavam mais trabalhando em isolamento. Descobertas como a da penicilina mudavam toda a história. Todo esse progresso refletiu na expectativa de vida. Em 1901, na Inglaterra, ela era de 48 anos para os homens. Em 1980, já era de 71. Hoje, é de 80. Não só a expectativa de vida teve mudanças radicais. Hoje, um cirurgião pode fazer um procedimento com braços robóticos a milhares de quilômetros de distância do paciente. A história da medicina e do homem se confundem. São tantos nomes, tantos detalhes, tantos acontecimentos, que seriam necessários incontáveis episódios do podcast para tocarmos ao menos na superfície de todos esses detalhes. No entanto, sempre que um médico te diagnosticar, ou você medir sua temperatura, ou tomar um remédio para dor e sem dor tratar uma cárie, ou simplesmente lavar as mãos, lembre-se que há milhares e milhares de nomes e de anos por trás dessas aparentemente simples ações. Eu sou o Christian Gurtner e esse é o podcast Escriba Café. Esse episódio contou com o apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, cuja história ligada com a história da própria medicina você ouviu nesse episódio. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha até hoje é um dos maiores movimentos humanitários do planeta, mas depende constantemente da ajuda de todos. Imagine que os hospitais da sua cidade fossem destruídos por bombas e qualquer ajuda demorasse muito para chegar. Nas guerras, as principais vítimas desse cenário são as crianças. E é com a sua doação que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha leva ajuda médica e salva vidas de milhões de crianças. Acesse agora doe.cicv.org.br. Se você é assinante prêmio, não se esqueça que ao final desse episódio você tem um pouco mais de conteúdo. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz.